Muito boa tarde a todas e todos. Eu, na verdade, trago agora apenas uma palavra para inaugurarmos esse novo ano, né? Uma palavra de fraternidade a todos os colegas, me colocando mais uma vez à disposição das pautas que nos são tão preciosas ao Estado. E quero, meu querido amigo presidente, fazer uma breve menção agora da posse do nosso presidente do TJ, o desembargador Ricardo Hesler, que nos ofereceu, no seu discurso de posse, uma das falas de maior aderência e consistência do que, de fato, são as nossas funções como agentes públicos que eu ouvi nos últimos tempos. Havia um sentimento de ausência minha, até posso assim dizer, de paixão, de sentir novamente uma esperança dos discursos públicos que tenho ouvido recentemente, aí nos últimos anos, e encontrei palavras que, de fato, nos confortam o coração e nos fazem, mais uma vez, repensar no país que todos nós temos a responsabilidade de edificar. Porque, de fato, a administração pública, ela se faz por muitas mãos. Não é apenas responsabilidade do governo, ou do parlamento, ou mesmo do judiciário, atender os interesses da sociedade, das pessoas que atribuem a gente essa responsabilidade, a nós todos, né? E eu realmente coaduno com esse pensamento, que o nosso valor, ele não está, em definitivo, na cadeira que ocupamos, no nosso cargo, não é aí, mas na nossa missão, que é servir. Então, senhor presidente, eu quero, aqui nesse momento de início de ano legislativo, mais uma vez, reiterar os compromissos que eu tenho com causas que são absolutamente preciosas para nós, como é o caso da saúde pública, por exemplo, que sim, precisa neste ano vindouro de respostas mais efetivas. O que foi dito aqui por colegas que me antecederam em relação à burocracia, o deputado Milton Obos, nesse ponto, ele foi preciso. Relato semelhante nós compartilhamos esses dias com o deputado Vicente Caropreso. As emendas parlamentares que foram postas pelos nossos colegas estão sujeitas a passar pela análise de 6 comissões. Ora, não é esse o determínio do nosso governador. Não é este o determínio, a visão, a forma como o governador Moisés tem se expressado nas suas redes sociais, na comunicação com esta casa e com a sociedade. Há um descolamento da forma de agir hoje da Secretaria da Saúde no que concerne a direitos públicos, e isto, de fato, inviabiliza o chegar de resoluções. Porque quando a gente discute a falta de orçamento público, tudo bem, mas quando a gente discute falta de competência de gestão para facilitar a chegada do remédio a quem precisa, a tônica tem que ser diferente, né? Então, mas eu também quero dizer que eu não enxergo um quadro efetivo de desconstrução no Estado de Santa Catarina, como se nada tivesse funcionando. Não vejo assim. Quero enaltecer o trabalho que também acompanha o par e passo da Secretaria de Educação, por intermédio do secretário Natalino, da sua equipe, que sim, é verdade, não conseguiram realizar grandes reformas no ano de 2019, o que, como ex-gestora, compreendo que o primeiro ano é um ano de ajuste e construção de processos, mas esperançosa estou de que agora, em 2020, estas reformas das unidades escolares vão acontecer. E eu até comentei com o meu colega Bruno mais cedo a respeito dessa questão, dessa polêmica toda dos veículos adquiridos. Eu quero trazer o depoimento da minha história de vida, Mauro. A gente que viveu a vida da pequena comunidade como prefeita e enxergou a falta de presença do Estado por absoluta falta de condições, entende coerente a aquisição de veículos, não de luxo, mas veículos com capacidade de chegar nas escolas
em condições mais diversas, que são as nossas estradas, que está aí outro problema bem trazido e bem pontuado por vários dos nossos colegas. A gente tem sofrido pressões inenarráveis, porque nós estamos mais perto das pessoas nas cidades, aqui no Parlamento, em relação da necessária manutenção, correção e reparo das rodovias em todos os sentidos, não é mesmo? Mas eu preciso fazer esse destaque aqui. Eu estou muito esperançosa com o que se edifica hoje pelas mãos da Secretaria da Educação e da sua equipe. E tenho um sentimento de boa esperança em relação ao ano de 2020. Sim, eu acho que as críticas que são postas aqui pelos colegas, elas sempre são bem-vindas. Seja com pouco ou menos ardor, a crítica vem para que o governo possa enxergar, sob outro ponto de vista, aquilo que, de fato, acontece nos seus balcões. O governador, a gente sabe, é a figura que, como o prefeito, quando gestor, ou como presidente de uma empresa, eventualmente as dificuldades só chegam para ele quando todo o contexto já enxergou essa dificuldade. É assim. Então, eu acho que a voz do parlamento, ela também ecoa no sentido de trazer ao governo mais lucidez e mais informações para agir em relação às demandas das pessoas. Então, eu quero dizer para vossas excelências que eu não estou aqui para me pôr nem na condição de situação ou de oposição. Eu não consigo me pôr dentro de caixas ou de rótulos. Eu me chamo Paulinha, sou deputada estadual de Santa Catarina, de todos os municípios. Me sinto dona da representação de cada cidadão catarinense que conta conosco aqui para resolver os seus problemas. E não acho coerente atirar todas as pedras na janela de uma figura pública, dizendo, olha, não quer aí, sai, deixa, desgoverna, impeachment. Por favor, nós temos preocupações maiores aqui. Não se trata sobre mim ou sobre a vida pessoal ou as escolhas do governador Moisés, as nossas simpatias ou as nossas antipatias. A questão é sobre as pessoas, o que se pode fazer por elas, cooperando e trabalhando em conjunto. E, nesse sentido, eu penso que as críticas, elas têm que vir sempre com o elemento, com o sabor da construção. Eu sou uma mulher que acredito totalmente e objetivamente na força do diálogo como patrocínio da resolução do estado de coisas que a gente precisa, de fato, edificar, né? Eu quero também entregar o meu abraço e solidariedade ao deputado Cobalcini, porque reconheço a sua elegância como homem público, né? E ser convidado a se retirar da sala de um secretário, eu vou dizer para Vossa Excelência me conhecem, eu tenho um sangue um pouco quente, eu não sei como é que eu reagiria diante de uma situação, eu não sei se eu teria a elegância que Vossa Excelência teve de se retirar dessa forma. Mas são pequenas questões que, sim, o governo precisa dar atenção e corrigir, né? O que é, de fato, importante que seja dito nessa casa, que nós não podemos também fazer um quadro como se tudo estivesse no caos. Não é isso. A gente tem muita coisa que está caminhando bem e muitos sinais de que boas novas virão aí em algumas áreas estratégicas. O que, de fato, o governo precisa senhor presidente, talvez ouvir com um pouco mais de profundidade aquilo que essa casa ecoa. Breve, se Vossa Excelência me permite, aproveitando a presença do deputado Gessé, eu quero deixar uma mensagem a ele. A questão da bancada feminina não é, de modo algum, uma circunstância pessoal ou de opinião. A nossa manifestação agora e a representação foi mais dura em relação a esse episódio, porque opiniões nós divergimos e respeitamos cada uma delas no Estado democrático de direito. Mas na figura de parlamentares que somos, nenhum de nós pode incitar um ato criminoso. Assédio está previsto no Código Penal como crime, é apenas isso. E eu adoraria receber um pedido de desculpas do deputado Gessé. Eu sei que ele se põe, às vezes, de forma divertida, né? E eu entendo que ele dialoga para o seu público, mas eu, francamente, acho que nós não podemos, de modo algum, aqui, constranger o processo legal desse país, estimulando, da nossa forma de pôr, a consagração de um crime contra alguém. O assédio é algo muito sério.
E eu posso testemunhar em inúmeros casos aqui. Volto a dizer, a bandeira feminista não é exclusiva desse ou daquele setor, não é uma pauta de esquerda ou de direita, não é isso. Ser feminista é apenas desejar... 30 segundos, deputado. Obrigado, senhor presidente. Por direitos iguais, equânimes para homens e mulheres. Muito obrigada, presidente.